E aí galera, tudo bem com vocês? Faz um certo tempo aqui que eu não gravo, né? Esse canal tava muito abandonado. E hoje eu decidi ressuscitar ele para uma análise rápida aqui, né? Minhas impressões rápidas aqui sobre o personagem Griffith do anime Berserk. Pra falar a verdade, esse anime era um anime que eu tava, sei lá, eu lembro que eu tinha começado a assistir no passado um episódio, dois episódios, mas aí eu sempre, por algum motivo, não continuava, né? Mas eu achava sempre da hora, sempre um anime do caralho mesmo, mas eu nunca continuava a assistir, né? Acontecia sempre alguma coisa, eu tava ocupado com alguma coisa, não parava pra assistir, né? E assim, esse foi aquele tipo de anime que. Anime, mangá na verdade, né? Porque depois que eu terminei no anime, eu já fui direto pro mangá. É o primeiro anime, no caso, de 97. E o que aconteceu, né? Quando eu comecei a assistir esse anime, depois parti pro mangá, eu percebi que Berserk, ele não era só um anime assim de hype, né? Ele não era só um anime pra você dizer assim que ele é bom porque Kentaro Miura, porque foi o mangaka que morreu, né? E todo mundo conhece, todo mundo fala, todo mundo fala alguma coisa a respeito, né? Mas o que acontece é que eu, com os conhecimentos aqui que eu tinha, né? Eu mais ou menos entendi ali que o enredo de Berserk ele tem uma estrutura assim, e eu não sei se essa estrutura ela é proposital na verdade, né? Se o Kentaro Miura ele realmente quis fazer isso. Claro que assim tem também outras estruturas que são estruturas mais modernas aí, né? Elementos de niilismo no anime, etc e tal, né? Mas se nós analisarmos bem assim, o enredo de Berserk, ele tem uma estrutura que é uma estrutura até, poderíamos até dizer assim, um tanto aristotélica, né? E apesar de ter ali alguns elementos, claro, elementos fantásticos, né? Isso em nada, digamos assim, isso em nada diminui também os elementos de verossimilhança, né? O Aristóteles ele prezava muito por essa questão da verossimilhança durante a tragédia grega, né? Tanto é que ele analisava obras que contavam a história de Deus, né? Façanhas, ali coisas mitológicas, etc. Mas que ele sempre prezava por essa questão da verossimilhança. Tanto é que ele era contra, ele era um pouco contra nessa questão do Deus ex machina e tal, né? Vez por outra, aqui nessa série, nesse anime, mangá e etc, né? Nós vemos que em alguns momentos, né, o personagem Guts, né, ele passa por momentos assim de Deus ex machina, mas tudo bem, porque também isso às vezes é meio que super compensado, né, pela forma como as coisas acontecem, né, e pelo extremo cuidado no design das coisas, né, no design das lutas, né, e na construção do personagem, né, e também na construção da própria mitologia da história como um todo, né? Mas eu não queria nem falar sobre essa questão da verossimilhança aristotélica, porque é um ponto a se tocar que vai gerar alguma polêmica, porque, não polêmica, mas uma discussão, digamos, talvez contra a forma como o personagem Guts ele é muito overpower, né? Mas o que eu quero falar aqui hoje, na verdade, não é sobre o Guts, pessoal. Eu tô enrolando aqui 4 minutos, mas eu queria falar sobre o personagem Griffith, pessoal. E Griffith, ele é aquele personagem, assim, que eu olhei assim a primeira vez, porque na verdade, assim, eu comecei a assistir Berserk meio que no embalo, porque eu tinha acabado de assistir Vinland Saga, né? Depois talvez eu faça vídeo sobre Vinland Saga. E eu tinha visto também um personagem que eu achei muito parecido, né? Eu não sei se as pessoas acham que há alguma semelhança ou se isso é coisa da minha cabeça aqui, mas eu achei o Canute muito parecido com o Griffith, né? E aí, toda essa coisa assim, do personagem belo, né? Que é muito inteligente também, né? Que tem também uma forma de se impor ali também, né? Porque você vê, assim, por exemplo, a beleza do Griffith, ela pode ser entendida de diferentes formas, né? Você pode, dependendo dos conceitos aí que você utiliza para analisar essa beleza,
né? Porque se você analisa, por exemplo, segundo a poética aristotélica, a beleza do Griffith pode ser vista como um elemento aí que contribui para sua uma certa visão assim de nobreza, de virtude, né? Mas aí que entra a questão do defeito fatal, né? Do herói trágico que o leva à sua queda, né? O Griffith ele é justamente isso, ele é um herói trágico aristotélico, né? Ele é alguém, ele é mais ou menos assim, ele é alguém que não seja eminente em virtude e justiça, mas também normalmente ele não cai na desgraça por causa da maldade, da perversidade, normalmente, mas isso acaba acontecendo, né? Então, assim, ele é uma pessoa, o herói trágico aristotélico é uma pessoa que se encontra entre esses dois extremos aí, né? Então, essa beleza do Griffith, ela pode ser um sinal de que ele possui algumas qualidades, né? E isso posto inicialmente, né? Mas aí também isso aí vai ser uma fonte de orgulho e vaidade para ele, né? E isso vai fazer com que ele se considere também superior aos outros, com que ele se enxergue superior aos outros, com que ele consiga se impor como se fosse um ser superior aos outros também, né? E paulatinamente isso vai fazer com que ele comece a pisar em cima dos outros, né? A desprezar os limites impostos pela realidade, né? E principalmente quando ele perde tudo isso, né? Que nós vamos chegar lá no episódio do Eclipse, que eu vou explicar, né? Então, essa beleza de Griffith, né, é uma coisa que nós poderíamos ver assim, alguns personagens da literatura, por exemplo, Dorian Gray, né, ou sei lá, Gustav Auschmann, né, existe lá o Morte em Veneza, né, eu não estou lembrado muito bem do nome do rapazinho, né, no caso é um livro de Thomas Mann, né, mas enfim, eu não quero fazer digressões aqui por fora. Mas enfim, existem personagens na literatura que são destacados por essa questão da beleza extrema, mas que essa beleza também é um dos motivos da sua queda. No caso de Griffith aqui, não é o motivo principal, né? Mas é um dos componentes que levam a essa sua queda, né? E essa beleza de Griffith, ela pode ser um contraste com a sua, digamos, a sua feiura interior, né? E essa feiura interior, ela vai se revelar quando ele se transforma em Fento, né? Fento é um personagem que, na verdade, é o próprio Griffith, na verdade, né? Fento vai ser... Quando ele se transforma em Fento, ele vai se transformar num personagem que é totalmente diferente do Griffith inicial, né? Ele ali já está totalmente corrompido, né? E se formos analisar também, por exemplo, sobre a perspectiva de Eric Wigler, a beleza do Griffith pode ser entendida como uma manifestação de uma ordem cósmica e moral, né? A ideia da beleza, né? A ideia da beleza pura, né, do Griffith, essa ideia que é uma ideia que ele rompe quando ele se afasta da experiência do transcendente, né? Ou, dito de outra forma, na verdade, né, quando ele se aproxima da experiência do demoníaco, né? Quando ele se afasta da experiência... porque, na verdade, até o próprio mundo, o universo de Berserk é uma coisa um pouco enigmática para mim, né? Você tentar entender isso em termos de que talvez existe um Deus ou coisa e tal, né? E eu também não avancei tanto assim na história, né? Eu estou mais ou menos ali no capítulo, eu acho que eu vou entrar no capítulo 300 ou algo assim, né? Mas aí o que acontece? O Wegener vai afirmar que a ordem da alma e da sociedade é uma participação na ordem transcendente do ser, né? E ele também afirma que a experiência do transcendente é expressa em símbolos, né? E esses símbolos podem ser imagens, podem ser palavras, podem ser gestos, né? E quando nós analisarmos essa questão da beleza do Griffith, pode ser um símbolo da sua participação na ordem transcendente do ser, que ele expressa ali, inicialmente falando assim, né, através da sua liderança, do seu talento, do seu sonho, né? Inclusive eu estava lendo alguns dias algumas classificações antigas, né, mais antigas, para pessoas assim superdotadas, para pessoas consideradas acima da média, gênios, né? Antigamente, né, hoje em dia essa classificação não é mais utilizada, mas antigamente, além do teste de QI, era necessário que a pessoa passasse por alguns testes que avaliavam
coisas como a sua capacidade de liderança, a sua capacidade de criatividade, né? Tua capacidade para... Enfim, existem outros fatores lá que eles analisavam, né? E você tem que ser bom em tudo, né? Não era só uma questão de você ter você nascer com QI muito alto, mas aí eu sou antissocial e eu sou superdotado, né? E, claro, isso numa classificação mais antiga do conceito de superdotado, né? Mas quando você olha o personagem do Griffith, né? Ele é um personagem que se classifica em tudo isso, porque ele é um cara que no início ali do anime, ou do mangá, ele desempenha tudo bem. Ele é aquele cara que você vê que, pô, ele é super inteligente, né? O Griffith é muito inteligente, né? Além de ser inteligente, ele é um cara que fala bem, né? Ele consegue ser gentil, ele consegue se portar bem, ele consegue liderar bem, né? Ele consegue se impor, ele consegue lutar bem, né? Tanto é que ele consegue lutar pau a pau com... Ou melhor, ele consegue lutar melhor do que o Guts no início, né? Ele consegue ser melhor do que o Guts no início, na questão da espada, né? Na luta de espadas. Né? Isso o Guts usando uma espada que era praticamente assim, 10 vezes o peso da espada que o Griffith usava, né? Daí o que acontece? O Griffith, ele é como se fosse um personagem transcendente mesmo no início, né? No início ali do mangá, do anime, né? Porque ele é um cara que ele expressa tudo isso através da sua liderança, do seu talento, do seu sonho, né? Mas aí quando ele se fecha em si mesmo, né, ele vai criando o quê? Uma falsa realidade, baseada na sua ambição, no seu orgulho, né? Ele rompe com a ordem transcendente do ser e ele se torna uma fonte de desordem espiritual. Esse aspecto da beleza do Griffith pode ser um contraste com a sua deformação interior, que ele vai formando ali, né? E que se manifesta quando ele sacrifica os seus amigos lá naquele episódio nojento do Eclipse, né? E se alia ao Deus Mão, né? Os God Hand, né? E se formos analisar também aqui sobre o ponto de vista do Jordan Peterson, né? A beleza do Griffith, ela pode ser analisada também como um aspecto do arquétipo do herói, né? Porque isso representa o quê? Aspectos positivos e alguns aspectos criativos da psique humana, né? Entendam aqui, pessoal, que assim, quando a gente fala aqui do Griffith ser um herói trágico, né? Dele se enquadrar também inicialmente no aspecto do arquétipo do herói, quando a gente fala assim do Griffith nesses termos, nós não estamos aqui endeusando o Griffith, ou dizendo que o Griffith ele é do bem, né? Porque na verdade assim existe uma confusão com relação ao conceito do herói, né? Herói aqui, o que eu quero dizer, não é o herói no sentido comum, no sentido que as pessoas utilizam aí, né? É o herói no sentido de um conceito aqui da poética aristotélica, né? É o herói trágico, aquele herói que ele é tomado por uma falha ali que vira a sua decadência, né? E é isso que acontece com o Griffith, né? E ele, de certa forma, né, essa beleza dele, né, se formos analisar pela ótica do Peterson, né, essa beleza vai ser aquilo que atualiza o seu potencial criativo, né? Porque a beleza do Griffith, ela funciona mais ou menos como um indicador de que ele possui um potencial criativo elevado, né, em que ele atualiza através da sua aventura, né, da sua transformação, né? Então ele é constantemente um protagonista, né? Só que aí, o que é que acontece? Quando ele tem esse contato com o Guts, com o pessoal do bando do Vulcão, e quando há aquele rompimento, né, o Guts ele vai se embora e tal, o Griffith ele passa por um momento de depressão e ele acaba perdendo esse potencial criativo dele, né? Ele passa por um momento assim em que ele perde um pouco a vontade de fazer as coisas, né? E quando isso acontece, o que acontece com o próprio Griffith, né? Ele vai tanto perdendo essa beleza, né? Como também acontece aquele episódio em que ele seduz a filha do rei, né? E ele é preso lá numa masmorra e sofre um monte de torturas, né? Ele perde a língua, enfim, os caras fazem o diabo com ele.
e ele perde tudo o que ele tinha, inclusive o próprio sonho dele, né? Então, o interessante aqui, pessoal, é o seguinte, que o Griffith, ele é um personagem, na minha visão, né, muito complexo, muito ambíguo. Ele é um personagem que ele pode ser analisado à luz de vários conceitos aí, né? Eu vi algumas relações aqui, por exemplo, poética aristotélica, Eric Wigling, né? Alguns conceitos de Jordan Peterson aqui, né? Ele é um herói trágico, que ele busca a realização de um sonho grandioso, mas aí ele se corrompe, né? Pelo poder, pela violência. Então ele é um exemplo de desordem espiritual, né? Que ele rompe com a ordem cósmica e moral e ele se torna um tirano e um monstro, né? Ao mesmo tempo ele também vai ser um arquétipo de sombra, né? O Carl Jung ele falava sobre isso também, né? O arquétipo da sombra, que é o conceito que Jordan Peterson também usa, mas enfim, que representa aí os aspectos negativos, né? Reprimidos da psique humana, né? Aqueles aspectos que desafiam os valores, né? Desafiam as normas da sociedade, né? Então o Griffith pode ser considerado um herói trágico, né? Segundo a poética aristotélica, já expliquei aqui a vocês, né? Quando a gente fala herói trágico, não é um elogio ao Griffith, né? Porque assim, ele possui características inicialmente nobres e virtuosas, mas ele possui um defeito fatal, né? Que esse defeito fatal o Aristóteles vai chamar de amartia, né? E esse defeito fatal vai ser o que o leva à ruína, né? Ele é tido ali como um líder carismático, um líder talentoso, né? Um líder que comanda um grupo de mercenários, né? Chamado Bando do Falcão, e que almeja conquistar o seu próprio reino, né? E nisso ele é admirado, né? Ele é amado por seus companheiros, especialmente, sei lá, por Guts, né? Ele é admirado por Guts também, que vai se tornar seu melhor amigo, né? Ele é admirado também por Casca, né? O Casca é uma das pessoas assim que mais gosta do Griffith ali inicialmente, é a Casca, né? Mesmo quando ela já está num relacionamento com o Guts ali, ela ainda não ficou claro para mim, na verdade, né? Se ela ainda sentia alguma coisa por Griffith, né? Ou se a intenção do autor era mostrar que Casca ainda sentia alguma coisa por Griffith, né? Porque ficou uma coisa assim muito... Ela não conseguia esquecer o Griffith, né? Então assim, ele também possui assim uma forte ligação com um artefato místico aí que vai aparecer toda hora aí durante o anime, né? E esse artefato místico vai conferir ali um destino especial pro Griffith, né? Só que aí o que é que vai acontecer? O defeito fatal do Griffith, né? Defeito fatal, que é o conceito aristotélico aqui, o defeito fatal do Griffith é a sua ambição desmedida, né? A sua ambição acima. Ele tem uma ambição em que ele vai passar por cima de todo mundo, né? Ele tem uma ambição que faz ele sacrificar tudo. Ele quer sacrificar todo mundo, todos pelo seu sonho, né? Ele tem muito essa coisa de que o meu sonho é mais importante que todo mundo, meu sonho está acima de todo mundo, né? E partindo disso ele é capaz de matar seus inimigos sem pestanejar, né? Ele seduz a princesa Charlotte para se aproximar do trono, tudo pelo sonho dele, né? Ele trai os amigos dele quando ele se torna obstáculos para os seus planos, né? E ele também vai se revelando uma pessoa muito orgulhosa e arrogante, né? Ele não vai aceitar, né? Ele se considera superior, né, aos demais. Ele não reconhece seus limites, as suas responsabilidades, né? Então, com isso, a tragédia de Griffith aí se concretiza quando ele vai ser capturado pelo rei de Midland, né? Após ele tentar estuprar a princesa Charlotte, né? Que na verdade aquilo ali foi um meio estupro, na verdade, porque ela era apaixonada por ele e ele chegou lá para seduzir a princesa Charlotte, e ao mesmo tempo que ele meio que estava estuprando ela, mas ao mesmo tempo ela estava gostando, enfim. Foi uma cena meio, sei lá, velho. Mas enfim, o que acontece, né? A tragédia dele vai acontecer aí, porque ele vai ser torturado ali, né? O rei captura ele, vai ser torturado, né? Ele vai perder a beleza dele, vai perder a voz dele, né? A capacidade de mover o corpo.
ele vai perder a voz, né? Tudo que ele tinha de bom, assim, tudo que ele... Porque, assim, você vê que Griffith, ele é um cara que ele tinha o mundo nas mãos, né? Era só uma questão dele ter ali a paciência, né? De fazer tudo certo lá e ele teria, assim, ele chegaria mais longe do que qualquer pessoa na condição dele, né? Porque no mangá, o Griffith, ele é descrito como um plebeu, né? Mas um plebeu que ele sequer parecia com um plebeu, né? E coisas que diversas pessoas no mangá comentam, né? Diversos nobres têm inveja do Griffith por conta disso, né? Porque ele sequer parece com um plebeu, porque ele se porta como um nobre, né? E daí o que acontece, né? O Griffith ele perde tudo, né? Perde a beleza, perde a capacidade de falar, perde a capacidade sequer de até andar, parece que ele não podia mais andar, enfim. Não, andar eu acho que podia, né? Eu lembro que foi assim que ele conseguiu encontrar os God Hands, alguma coisa assim, né? Mas enfim, o Griffith perdeu quase tudo, né? E o sonho dele antigamente, né, que era se tornar um grande líder, alguma coisa, ter um reino ou coisa nesse sentido, né, que também existe algo de platonismo nisso aí, né? O platonismo, ou utopia, né? No sentido de Thomas More, né? Alguma utopia, sei lá, algo em torno, algo que pareça assim como uma espécie de planejamento central do que o Hayek falava, né? Mas enfim, quando nós observamos aí que o Griffith ele perde toda e qualquer possibilidade de alcançar esse antigo sonho dele, né? Que esse sonho dele já não era mais possível, pelo menos pela via da lógica, né? Pela via dos fatos ali, né? O que acontece? Ele aceita a proposta dos God Hand, né? Do Deus Mão, do grupo lá do Deus Mão, né? E ele se transforma em Fento, né? Que é o quinto membro do grupo. E ele vai ser responsável pela morte de quase todos os membros do Bando do Falcão. Ele vai trair todos os membros do Bando do Falcão, né? Eles vão ser todos devorados pelos apóstolos, pelas criaturas, aquelas criaturas monstruosas, né? E o fato mais cruel que vai acontecer vai ser o estupro de Casca, né? Casca que sempre amou tanto o Griffith, sempre se preocupou tanto com ele, sempre fez tanto por ele. E ele vai lá e estupra ela na frente de Guts, né? Que vai se tornar ali um episódio traumático tanto para ela quanto para o próprio Guts, né? O Guts vai ficar super traumatizado com esse episódio, a maneira dele, né? E a Casca também, a maneira dela vai ficar traumatizada a ponto dela não conseguir mais, dela perder, na verdade, a capacidade de falar, né? Ela não consegue mais falar e provavelmente ela também não consegue pensar, né? A Casca ela não consegue mais ter a consciência de que ela é a Casca, né? Pelo menos é o que eu vejo até o momento recente aqui do mangá que eu tô lendo, né? E aí o que acontece, né? A transformação do Griffith em Fento, ela pode ser interpretada aí como uma manifestação de desordem espiritual, pela perspectiva do Eric Wegelin, né? Porque para o Wegelin, a desordem espiritual é um fenômeno que ocorre quando um ser humano ele se afasta da experiência do transcendente, que é a fonte da ordem, que é a fonte do sentido da existência, né? Então o ser humano ele se fecha em si mesmo. Ele cria uma falsa realidade, né? Ele cria uma realidade baseada em ideologias, ele cria, digamos, uma realidade baseada em mitologias, né? Que negam ou distorcem a verdade. Então o Griffith, ele meio que, o que acontece, né? Ele vai criar uma falsa realidade porque a verdade mesmo é que ele já não podia mais exercer o sonho dele. Mas aí ele quer exercer o sonho dele por uma outra via agora, que vai ser ele se tornar um dos membros dos God Hand para poder ter o reino dele, né? Mas aí isso vai ser uma realidade totalmente diferente do que ele realizou inicialmente, né? O que não bate de fato com o sonho que ele teve. Na verdade, ele vai ter agora o quê? Um reino diferente chamado Falconia, mas que basicamente isso aí não tem nada a ver com o sonho inicial que o Griffith ansiava antigamente, né?
Porque, na verdade, o Griffith como pessoa, né, e Fento como pessoas, são praticamente duas pessoas bastante diferentes, né? São duas pessoas tanto com níveis de consciência, níveis de maldade, níveis de pensamento, enfim, tudo diferente, né? É como se eles não fossem exatamente a mesma pessoa, né? Não é exatamente o mesmo Griffith que tinha sonhado antes, né? Então, assim, ele meio que ele fez um pacto ali com os demônios, que vão ali dar de presente a ele, né, essa possibilidade dele realizar esse sonho que estava escondido ali no inconsciente dele, mas que na verdade isso é uma ilusão, né, porque para isso ele acabou matando, sacrificando todos os amigos dele, né, e enfim, ele vai viver um sonho só para ele mesmo e para um conjunto de pessoas que para ele talvez não importe tanto assim, né. Então, enfim, vai ser algo que ele vai até conseguir construir, mas a que custo, a que preço, né? E será que isso é realmente o que ele queria, de fato, né? Então essa falsa realidade vai gerar violência e tirania, né? Porque o ser humano ele tenta impor sua vontade sobre os outros, né? Ele tenta impor sua vontade sobre a natureza, né? Então o Griffith ele se afasta da experiência transcendente, né? Quando ele sacrifica os seus amigos pelo seu sonho, ele se fecha em si mesmo e ele cria essa falsa realidade, né? Então, olhando aqui pelo caso assim, do Jordan Peterson, né? O ser humano ele possui uma estrutura psíquica composta por arquétipos, né? Esses arquétipos são imagens primordiais, eu não vou perder muito tempo explicando isso aqui, né? Porque quem sabe do que é isso, sabe. Mas enfim, um desses arquétipos é o arquétipo da sombra, né? E o Griffith, ele vai, você vai perceber que o arquétipo da sombra, ele é o arquétipo mais forte dentro do Griffith, né? Ao mesmo tempo que ele luta contra o arquétipo do herói, né? Só que o arquétipo da sombra acaba vencendo, né? Então é como se fosse assim, todos nós temos em parte de nós temos esse arquétipo da sombra, né? Essa parte da psique humana reprimida, né? E a maioria de nós conseguimos medianamente aí, né, controlar e fazer esse equilíbrio aí, né? Só que o que acontece no caso do Griffith é que o arquétipo da sombra ele invade totalmente a consciência do Griffith, né? Então o que acontece? O Griffith ele pode ser visto como um arquétipo da sombra porque ele representa os aspectos negativos e reprimidos da psique humana que foram extravasados totalmente, né? De uma só vez, assim. Que não estão ali segurados, não estão em equilíbrio, né? E que suprimiram, nessa circunstância, o arquétipo do herói, né? Então, nisso, o Griffith expressa os instintos do poder, os instintos de dominação, as emoções de raiva, as emoções de inveja, né? As emoções mais negativas que você pode imaginar.